Oi, pessoal! Bem, como eu prometi, certo? Nós vamos ter hoje. Esse é o primeiro vídeo da nossa tentativa aqui de trabalhar com videoaula com vocês, certo? E como vocês viram lá no plano de estudo, nós vamos trabalhar com o briefing e a psicologia da cor, tá ok? Vai ser o nosso conteúdo da avaliação bimestral do primeiro período. Aqui eu coloquei para vocês um resumo que vocês podem estar utilizando para poder estudar para a prova, certo? Com vários conhecimentos a mais do que foi dado na matéria anterior, então tá bem completo aqui para vocês poderem estudar e se basear. Algumas coisas eu grifei porque é importante vocês memorizarem, certo? Como eu disse para vocês, inicialmente, nossos conteúdos teóricos são para memorizar e à medida que vocês vão usando durante o curso, vocês vão aprendendo e fixando esse conteúdo de modo mais prático. Então vamos lá, começando com um briefing. O briefing, certo? É o início de qualquer coisa na área de design. É a partir dele que nós podemos montar ideias, sugestões para seleção de materiais, para conceitos de projeto. Então vocês vão ouvir essa palavrinha aqui em várias disciplinas do nosso curso. A primeira que vocês estão vendo é em materiais para interiores, mas vocês vão ver em desenho técnico 2, vocês vão ver em metodologia de projeto e outras disciplinas mais à frente, tá certo? Então vamos ver o que ela tem relacionado a materiais para interiores. Primeiro vamos entender o que é o briefing, né? Ele é um conjunto, um documento que possui dados que são necessários para nós, design de interiores, utilizarmos esses dados para termos as informações de desejos, expectativas, orçamentos, prazos, qual o público e quais as características desse público que vai usar o espaço, certo? Então, é através do briefing que nós temos um norte com relação ao projeto. Nós conseguimos aprofundar melhor o nosso conhecimento acerca do nosso cliente, das expectativas dele, através do briefing. E por que esse briefing é tão importante? Porque, assim, só o conceito dele já denuncia um pouco para vocês. Às vezes, nós vamos conhecer bastante o nosso cliente. Às vezes, os nossos clientes são muito comunicativos, são muito claros, mas há outros fatos que, às vezes, o cliente ele acha que gosta de uma coisa, mas quando nós vamos ver o briefing, ele dá um norte diferente do que o cliente acredita que gosta. Porque o cliente, diferente de nós, eles não têm os nossos conhecimentos. Então, nós somos o responsável por nortear, né, através do que a gente vai descobrir dele pelo briefing, as ideias e sugestões. Claro que eles também vão dar ideias e sugestões do que eles acham bonito, do que eles gostam, materiais e principalmente quanto eles querem gastar, né? Então o briefing ele vai nos ajudar a conhecer o nosso cliente de uma maneira mais formal, vai nos nortear e vai nos dar ideias e sugestões vindos dos nossos clientes, vai também nos auxiliar no planejamento financeiro, porque um cliente que ele não quer gastar nada, entre aspas, né? O cliente que quer gastar muito pouco, ele vai sempre dizer: olha, eu acho isso lindo, mas eu acho muito caro. Olha, isso daqui é magnífico, mas será que dá para fazer de um jeito mais barato? Então a gente já sabe que ele não tem um orçamento tão amplo assim para a gente estar gastando. Sendo que algumas vezes ele tem um desejo tão grande, uma expectativa tão grande para um determinado espaço, que mesmo ele não tendo aquele dinheiro em reserva, ele tem interesse de fazer algo a mais. Então nós temos que saber identificar isso. Porque, por exemplo, uma mãe que está esperando o primeiro filho, ela pode não ter um dinheiro para fazer um quarto de bebê magnífico, com revestimentos caríssimos e tudo mais. Mas ela vai querer o melhor para a criança. E dependendo dos conceitos que ela tiver sobre ser mãe, sobre essa experiência nova que ela está vivendo, ela vai querer investir até mesmo um dinheiro que ela não tem em caixa, mas ela tem cartão de crédito, ela tem conta
no comércio, então ela pode investir algo a mais. Então, talvez não que o projeto seja irreal para o cliente, mas talvez valha a pena apresentar uma ou duas ideias que tem um valor um pouco mais agregado, mas que vai atender o desejo do cliente. Olha, eu sei que você não quer gastar muito, mas só essa luminária aqui já vai dar um toque mais lúdico ao quarto. Então, às vezes um pontinho só faz a diferença e faz vocês atenderem. E tudo isso por conta do briefing, certo? Muitas pessoas atualmente estão utilizando essa metodologia para poder compilar as informações do briefing e gerar ideias. Então, por exemplo, o Mood Board, ele é o quê? Ele é um conjunto de ideias, né? Composto por imagens, pode ter vídeos, pode ter elementos visuais que eles gostem, mas tudo vai ajudar você a entender o que o cliente quer e não fugir do tema do cliente. Porque quando a gente está projetando, é muito fácil nós fugirmos do tema. Nós vamos pesquisando imagens, vamos pesquisando móveis, e aí a gente vai começando a sonhar, e de repente, quando termina e copila tudo, o cliente diz, não era isso que eu queria, não foi isso que você me vendeu no início. Então o Mood Board, ele serve também para lhe nortear, para lhe, ao mesmo tempo, não fazer você perder o foco do briefing. Porque o briefing são palavras, mas quando você transforma ele em imagens, vídeos e elementos visuais, é mais fácil para você entender exatamente o que o cliente deseja. E o briefing, ele tem algumas variações, né? Existe briefing para todas as áreas de design, gráfico, móveis, produto, moda, interiores, né? E para cada um deles são perguntas diferentes, certo? Existe um briefing até mesmo para a área de administração, para vocês terem uma noção como ele é complexo e como ele é variável, dependendo da área que está utilizando o briefing. E os tipos que na nossa área de interiores tem comercial, residencial, corporativo e institucional, que nós vamos ver mais à frente a diferença de cada um. Aqui eu coloquei essa charge para vocês, né? Para vocês entenderem que o briefing, como eu falei para vocês, serve para vocês terem um norte. Então imagina assim, aqui está o cara. Demorou, mas a gente conseguiu terminar seu pedido. Aí ele, meu Deus, eu tinha pedido uma casa botânica. Aí, sua casa satânica, né? E o cara olha para o projeto e o projeto completamente errado, né? Não tem nada a ver com o que o cliente havia pedido. Isso é uma falha no briefing, certo? Então, ou ele fez sem ter um briefing. Então, aqui nós temos o briefing residencial, certo? Eu fiz um resumo das principais características para vocês saberem. Então, a gente tem uma estética voltada aos gostos dos moradores, de quem reside naquele local. Temos uma função voltada para as atividades específicas de cada ambiente. Então, se nós vamos projetar uma sala, certo? Tem atividades específicas da sala. Então, por exemplo, uma sala é um espaço de receber pessoas, conversar com os amigos, descansar. Isso é o papel básico de todas as salas. No entanto, nós precisamos também estar atentos às atividades específicas da família, como eu disse, a gostos e expectativas do morador. Então vamos supor, eu vou criar uma sala com um sofá clássico, uma mesinha de centro, com uma TV, uma mesa lateral e só, bem básica. Só que o meu cliente, ele gosta, por exemplo, de trabalhar na sala. Então, se ele trabalha com o quê? O meu cliente, ele trabalha com desenvolvimento de programas. Então, ele precisa de um computador próximo, provavelmente um notebook,
Ele vai precisar então de uma mesa ergonômica, já que dependendo do mau uso, como vocês viram na disciplina de ergonomia, pode causar problemas no pescoço, dores de cabeça, problemas de coluna, postura, né? Então a mesa tem que ser adaptada às medidas da atividade, então ele tem que ter uma mesa numa determinada altura, que seja compatível à altura dos ombros, do cotovelo dele, para apoiar o mouse, para ele poder digitar sem os dedos ficarem levantados no teclado, né? Fora isso, ele tem que ter um local para deixar isso de modo seguro, caso ele não queira mais trabalhar e queira assistir televisão. Será que o meu cliente gosta de televisão na sala? Ou ele mal assiste televisão, ele prefere usar um data show para assistir quando ele quer? Então, vocês têm que ver os gostos específicos dos moradores, não apenas as características gerais do ambiente, porque é de uso residencial. Eu sei que uma sala é um local de estar para receber, mas o meu cliente pode querer não receber tantas pessoas em casa, ele prefere receber no salão de festa, se ele morar no apartamento, ou ele prefere receber no quintal ou na varanda. Então vocês têm que parar para pensar qual a real função daquele espaço para aquele cliente. E isso o briefing vai dar para vocês, certo? E que orçamento ele tem? Porque o orçamento de um projeto residencial não tem retorno lucrativo, ele não vai lucrar aquilo de volta. Ele vai ter um conforto, ele vai ter a estética voltada para o que ele gosta, ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir confortável no espaço dele, mas ele não vai ter um retorno, não vai estar sendo pago de volta esse dinheiro que ele vai investir. Então, muitas vezes, ele limita esse orçamento, ele tem um certo limite para gastar, certo? Aqui eu botei 2 exemplos para vocês. É um quarto, né, baseado no tema do jogo Mario, como se fosse uma casa de um rapaz, um garoto que gosta de jogos antigos. Então, observem que ele trabalhou aqui, ó, aqui tem uma janela, nesse espaço bem aqui, ó, certo? E ele escondeu essa janela, enquadrando a janela num tom de madeira e colocando uma persiana preta, fazendo como se fosse a telinha do... Quem jogou Mario sabe, a telinha que aparece no Mario, certo? Aqui, ó, esses detalhes embaixo, adesivados na parede ou pintados, são como se fossem os jogos, né? Aqui um dos inimigos do Mario, aqui uma vida, aqui é quando ele vai pegar essa vida, aqui é o Yoshi, aqui é outro inimigo, aqui, ó, é outro exemplo que tem uma pintura ou adesivo em 3D, certo? Então, assim, ele fez todo baseado no Mario, mas observem que ele causou mais informações nessa parede, sendo a parede de destaque do quarto, e as demais paredes ele deixou mais suave a interpretação do jogo, tá vendo? E ele usou aqui os modos para serem móveis, né, para suportarem aqui os objetos, bonecos e guardar provavelmente também alguma coisa, certo? E na cama, para não interferir, ele utilizou um tom cinza, mas ele colocou em cima almofadas com temas do Mario. Então, assim, o cinza, como a gente já conversou em sala, não é uma cor, ela é uma base, como o preto. Então, no momento que ele fez isso daqui, ele tornou a cama neutra no quarto, certo? Aqui, para não brigar, ele trabalhou do mesmo jeito, ó, móveis mais antigos, baseados também na estética antiga que o jogo do Mario traz, né? E já aqui abaixo nós temos 2 tipos de sala. Uma baseada a um tipo mais geral, mais nerd, né? Onde a gente tem aqui o Star Wars, né? Venha para o local básico da força, né? Então, assim, há um espaço aqui que foi trocada a estética, mas mantido a ideia original do filme. E aqui ele trouxe cor, ele usou o cinza com o preto aqui, e aqui ele trouxe a cor, trabalhando também o jogo, que é o Lego, né? O Lego, ou então aquele jogo mais antigo, que é o Tetris. E ele trabalhou isso com a estética do Tetris, mas sendo uma estante bem funcional, com portas aqui
e aqui com nichos abertos para ele colocar os objetos decorativos. Já aqui seria uma pessoa amante do Pokémon, por exemplo, né, que gosta do Pokémon, do Digimon, e aí, mas já é um adulto, então não pode ter essa estética tão jovial aqui, ou não quer ter essa estética tão jovial por ele se preocupar por alguma coisa ou por ele ser minimalista. Então, o que foi que eles trabalharam aqui? Apenas pôsteres, né, demonstrando o gosto do cliente para o local. Esse perfil parece ser de uma pessoa mais adulta, mas que ainda gosta de coisas da sua infância. Esse perfil, né, aqui, parece de alguém mais jovial, né, com espírito mais jovial, que recebe amigos ainda em casa para conversar sobre isso e tudo mais. E esse daqui parece de uma criança ou de um adolescente que ainda gosta desse tipo de jogos, né? Ou então é fã desse jogo, pode ser até que goste de outros jogos, mas é fã especificamente desse jogo. Então vocês entenderam essa questão do brief residencial? Ele vai voltar. Resumindo, a estética é direcionada às expectativas e gostos dos moradores. A função é voltada para atividades específicas de cada ambiente com base nos moradores, certo? E o orçamento não tem retorno lucrativo. O briefing comercial. Aí nós já temos a questão de um briefing voltado para difusão da leitura da marca, né? Como a gente diz, a estética tem que ser compatível com a leitura visual da marca, de como a marca é, de como a marca foi feita, da visão da empresa, dos objetivos da empresa, do que ela gostaria de passar ao cliente, de que tipo de cliente ela gostaria de atrair. Então a estética é voltada para isso, para a leitura visual da marca. A funcionalidade é voltada para a exposição e armazenamento de mercadorias de forma a atrair o cliente, certo? E isso leva ao último ponto. O orçamento, ele tem um retorno lucrativo. Então, o cliente que investe num projeto comercial, vocês sabem que aquele briefing, ele vai retornar ao nosso cliente através das vendas, através das visitações, dependendo do que for. Então, aqui eu peguei para vocês um exemplo, que é o McDonald's. O McDonald's, ele é uma rede, né, internacional, e como vocês podem ver aqui, essa é a marca original deles, né? Assim, o desenho da marca. Observem que lá no Japão, lá na Ásia, a marca se permanece, está vendo? Ó, só muda o tom de vermelho, mas o amarelo permanece igual, certo? E o branco também. Então, a marca, a gente pode dizer que o McDonald's tem como marca registrada os tons de vermelho, amarelo, branco. E isso nos leva a uma outra base, o preto, certo? Também presente nos seus cardápios, presente nas suas redes de comida. Então, assim, aqui nós temos um McDonald's, certo? Um modelo de McDonald's, onde um prédio físico e tudo mais. E aqui nós temos outro modelo de McDonald's, mas olha as similaridades. Essa parte aqui, esse de baixo, não é feito de madeira, ele é um container. Só que o container foi adaptado e ó, essa parte aqui foi pintada como se fosse ripas de madeira, tá vendo? E já essa daqui, ó, bem aqui, eu vou dar uma pintadinha aqui, ver se... não vai dar não, mas tudo bem. Essa parte bem aqui, se vocês observarem, tem a mesma característica de material que essa outra aqui, tá certo? Então os materiais são respeitados quando se trata de uma leitura comercial. Aonde forem fazer uma loja do McDonald's, eles têm que respeitar os materiais especificados por quem criou a leitura visual da marca. Então, há o vermelho em destaque sempre, que é junto do amarelo, né? Aqui, no caso, a gente tem um amarelo ainda mais presente nos tons de luz também, que amplia a vontade de comer, né? Então, assim, as cores do McDonald's são voltadas para a alimentação. O vermelho intenso, que aumenta a paixão, a fome e tudo mais.
O amarelo, que é divertido, que é carismático, que é alegre, né? Então, assim, liga-se o quê? O ato de comer à felicidade, certo? Inclusive, é um palhaço, o personagem principal do McDonald's, né? Então, na verdade, tudo está ligado à leitura visual da imagem, certo? Da marca. No institucional, nós temos uma pequena diferença do comercial, certo? Institucional, comercial e corporativo são três que vocês devem ter muita atenção, pois eles são parecidos, mas não são iguais. O comercial, a gente vai estar ligado exclusivamente à marca, né? Voltada à marca, à visão e tudo mais. No institucional, é algo voltado à instituição, certo? Então, assim, a instituição que a gente fala é a organização. O que é a organização? Qual o objetivo dessa organização? O que ela quer passar para as pessoas, certo? Mas isso não é necessariamente voltado para a estética. A gente pode ter no institucional uma estética que passe apenas uma informação. Por exemplo, irreverência, seriedade, compromisso, né? Então, assim, a estética é voltada para a instituição como um todo. Ela não se fixa em nenhum funcionário, nenhuma atividade específica de funcionário, nenhum desejo específico. Ele é voltado especificamente para a instituição. O que a instituição deseja? O que a instituição quer repassar para os clientes, certo? É esse o objetivo da estética. Ela quer informar algo aos clientes, ela quer passar tranquilidade aos clientes. O que ela quer, tá certo? E aí vamos para a funcionalidade. É voltada para os aspectos gerais das atividades. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, nesse espaço aqui, vocês acham que ele é o quê? Certo? Na verdade, há mais de uma função nesse espaço. A gente tem nesse pequeno ponto aqui a recepção. Observem que as pessoas estão voltadas uma para frente das outras. Aqui atrás o atendimento, provavelmente seja um atendimento inicial mais simples, né? E ali atrás há também uma espécie de estar mais confortável, com sofás e tudo mais, né? Então, assim, ele dividiu, setorizou os espaços através de dos móveis. Mas observem que nas paredes, a estética é informar eles alguma coisa, que pra gente aqui não dá para ler. Mas eles colocaram propagandas na parede, provavelmente falando sobre o que a empresa oferece, certo? Então, a ideia aqui é recepcionar e informar. Essa é a função geral do espaço. Observem que não há objetos pessoais nesse espaço. Tudo é voltado para a empresa, ó. Tá vendo? Ó? Tudo é voltado para a empresa. Nada é voltado para o diretor acadêmico, o diretor geral, o diretor executivo, o funcionário que está aqui atendendo. Nada é voltado. Tudo é idêntico, tudo é igual. Um exemplo de instituição é o banco. Onde você vai, os bancos têm as mesmas cores e as mesmas características e os móveis são muito parecidos, não é verdade? O layout também. Pronto. Então, ali é uma estética e uma funcionalidade institucional, voltada para um projeto institucional. A organização é o Banco do Brasil, é o Bradesco, é o Banco Santander, é o Banco Caixa. Então, ali é uma instituição, certo? A mesma coisa, a nossa escola. Todas as AEPs não têm os mesmos tipos de imóveis, o mesmo cor, mesma tonalidade? Então, ali é uma instituição, escola de ensino profissional. Então, todas as escolas de ensino profissionais são daquele formato, possuem aquela estética e tem aquela função. Pode mudar aqui e ali um pouco o layout devido ao terreno, uma adaptação, mas todos possuem a mesma linguagem visual. A mesma coisa as creches, né? Os 6 são do mesmo jeito. Aonde você for, qual cidade você for no estado, vai estar da mesma maneira, tá? O orçamento
ele não tem um retorno direto, né? O projeto de interiores, a estética, não está ligada ao retorno lucrativo, mas vem com a praticidade do dia a dia. Ele faz com que os processos sejam agilizados, eles demoram menos para serem feitos, e isso é voltado em lucro. É aquela velha história, tempo é dinheiro, certo? Então aqui também eu coloquei outro exemplo mais claro, que é o Google Amsterdã, tá? Apesar deles parecerem bem diferentes, como vocês podem ver, eles têm uma característica em comum. Eles são irreverentes. Eles trabalham de uma maneira que o funcionário se sinta à vontade dentro do trabalho. Quase como se estivesse em casa ou num espaço público, como se não estivesse trabalhando. Essa é a metodologia da Google de ter pessoas trabalhando e vestindo a camisa da empresa, certo? Eles trabalham de uma maneira livre. Você pode trabalhar quando quiser. Você pode vir para cá e, em vez de ficar trabalhando, tá jogando um videogame, porque eles também têm um espaço de videogame. Você pode estar projetando, estar conversando com alguém, contanto que você cumpra os seus prazos. É assim que eles trabalham. Por isso que a Google é das empresas, das instituições que o pessoal mais quer trabalhar, por conta dessa metodologia deles. Só que não é tão simples, eles têm metas para bater. Então a Google ela dá toda essa estrutura estética e funcional para os seus funcionários, em troca ela cobra como metas, certo? Só para vocês entenderem como funciona. Então isso daqui, pessoal, ó, na verdade são espaços de trabalhos, tá? Se eu quiser sentar nessa poltrona de couro, eu venho para cá e sento e trabalho. Se eu quiser vir nessa cadeira, eu sento e trabalho. Se eu quiser, eu venho nessa cadeirinha de balanço aqui e fico trabalhando. Eu posso até sentar no chão, não importa. Eles não têm problema. Mas eles também respeitam, uma característica interessante é que eles sempre pegam características do país que eles estão. Aqui no Reino Unido, a gente tem os abajus, certo? Com telas. Então aqui, ó, ele trouxe essa ideia muito presente lá no Reino Unido, mais tradicional, as estampas mais tradicionais do Reino Unido, as características mais adornos, ó, isso aqui é uma luminária aqui no canto, certo? Então, assim, eles trouxeram essa característica visual do Reino Unido para dentro da sua empresa, mas não perderam a estética institucional. Aqui, no caso, a gente tem Amsterdã. Amsterdã é uma cidade muito fria. Lá é muito comum fazerem as casas com madeiras brutas, naturais e tal. Então, olha aqui o que ele fez. Isso daqui não é estrutural, certo? Isso daqui é estético. Ele fez essas falsas tesouras aqui de madeira para dar a impressão de que a pessoa está dentro de um local de campo. Né? Se vocês pesquisarem sobre projetos de interiores do Google, vocês vão ver que tem uma que parece até que tem árvore dentro da própria coisa. E é um prédio, certo? Então, assim, essa é a leitura visual institucional do Google. Ele usa elementos da cidade que eles estão, do país que eles estão, dentro dos seus projetos de interiores, mas não perdem a característica de aparentar um trabalho informal. O briefing corporativo, informal e integrado. Desculpa, eu esqueci até de informar isso para vocês, ó, porque aqui nós temos um estilo, aqui nós temos outros estilos, certo? O briefing corporativo, esse é um dos mais, eu costumo dizer, mais práticos de se fazer esteticamente, mas a função é mais complicada de se atingir. Por quê? Nós temos aqui relativo a uma corporação, então é um conjunto de pessoas que trabalham para uma empresa dentro de uma afinidade de profissão, de ideias. Então, assim, por exemplo, se aqui nós temos, né, atendimentos de telemarketing, então esse espaço é exclusivo dos atendentes de telemarketing. Aqui eu tenho uma recepção, então aqui é exclusivo dos recepcionistas. Aqui eu tenho um refeitório, então esse espaço é exclusivo das pessoas que vêm para cá para se alimentar, para se relaxar um pouco. Então, na verdade, o briefing corporativo, ele trabalha a ligação de espaços pelos materiais. Então, se eu tenho um tipo de madeira na recepção, eu tenho que repetir esse tipo de madeira em outros espaços para fazer uma ligação.
Às vezes esses espaços podem ser juntos, sem nenhuma parede dividindo, e outras, ou então sendo divididos por vidros para dar continuidade e transparência, ou eles podem ser mesmo divididos por escritórios, né, divisórias e tudo mais. Esse daqui também não tem um lucro direto, então o único projeto que tem um lucro direto para o cliente é o comercial, certo? Que aí ele também vem com a ideia do lucro vir com o horário, certo? O ganho de tempo. A estética, ela vai ser voltada para um todo. Você não vai se perguntar o que o atendente A gosta de ter no seu local de trabalho. O que a recepcionista gosta de ter no seu local de trabalho. Não. Você vai se voltar para o que a corporação quer transmitir. Se a corporação é uma empresa como a Google, por exemplo, você não vai fazer uma recepção fria. Se ela é uma empresa que trabalha de uma maneira séria, mas séria no sentido de ter compromisso e responsabilidade, mas ela também é irreverente, pode até trabalhar com um tom de branco e tudo mais, mas você vai ter que ter uns tons de cor para causar esse impacto de simpatia com quem está chegando, certo? Ela não vai ser uma recepção, por exemplo, de uma clínica, não vai ser a recepção, por exemplo, de um escritório de advocacia, certo? Então, o corporativo, ele é voltado para o todo, ele tem uma linguagem só em todos os ambientes. Se você vai usar muito preto, então você vai ter que ter preto em vários locais. Se você vai usar muito o marrom, no caso, textura de madeiras, você vai ter que usar essa textura em outros locais. E por aí vai. Então é por isso que eu costumo dizer que é fácil de um lado, mas é complicado porque você vai ter que voltar a funcionalidade para as atividades locais. Então, por exemplo, se eu tenho um atendente telemarketing, você vai ter que ter uma cadeira confortável para o atendente de telemarketing, a mesa vai ter que ter uma posição para não causar nenhum dano a esse atendente, pois se causar algum dano, a empresa vai ter que pagar, custear os tratamentos médicos desse funcionário, né? Então você vai ter que pensar de um modo geral quais são as atividades desenvolvidas naquele espaço. Uma recepcionista, ela vai ficar se levantando e sentando direto, ou você vai fazer um balcão numa altura que ela se permaneça sentada, né? Então, assim, você tem que pensar em tudo isso, nas atividades gerais do espaço. E é isso, pessoal. Sobre briefing, nós vamos acabar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que a importância dessa etapa para a seleção de materiais tem a ver com a estética e a função, né? Se eu tenho um projeto residencial, a minha estética vai ser voltada aos gostos dos moradores, dos clientes e às atividades daquele cliente, certo? Então eu posso trabalhar um adesivo num quarto de criança, eu posso trabalhar uma pintura num quarto de criança, eu posso trabalhar uma pintura na sala, eu posso trabalhar um papel de parede sem nenhum problema, porque ali é residencial, ele vai levar uns 5 anos ou mais para ser modificado. No comercial, eu já tenho uma coisa que tem que ser mais duráveis, materiais mais duráveis, porque esse material é voltado para atrair o público e ele não vai querer trocar tão cedo. Então, a estética vai ter que ser voltada para a imagem visual da marca, juntamente com a função de exposição e armazenamento de mercadorias. Então, por exemplo, aqui no McDonald's, eu tenho que colocar um material que seja, por exemplo, na parte da cozinha, que seja uma cozinha industrial, com aços, para fácil de limpeza, né? E pouco acúmulo de fungos. As mesas também, que são para comidas rápidas, tem que ser de material de fácil limpeza, certo? Mas externamente eu posso ter um material com texturas e tudo mais, certo? Internamente que mexe com a comida é que é mais interessante trabalhar dessa forma. O institucional, como eu expliquei para vocês, né? Ele já trabalha mais por ser uma instituição, ele trabalha com materiais voltados para a linguagem visual da instituição, o que a instituição quer passar para as pessoas. Então, às vezes são materiais, às vezes não, normalmente são materiais que aparentam ter um valor aquisitivo alto
relativo a bons materiais, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um laminado, ó, que imita madeira, certo? Ou pode ser até mesmo móveis de madeira. Pela época que dessas cadeiras, com certeza esse aqui é móveis de madeira de lei, tá? Madeira bruta. Mas eles também têm que ter uma função. Observem que aqui há couro. Couro é fácil de limpeza. Aqui, quantas pessoas passam nessa recepção por dia? Como eles vão fazer essa limpeza? O piso, ele tem que ter uma durabilidade aqui. Quanto de tração? Quantas pessoas caminham aí? É alto, é médio, é baixo? Então, tudo isso você tem que pensar. No corporativo, do mesmo jeito. Quanto mais fácil a limpeza, mais prático, mais excelente é. Até porque, como tudo é integrado, a ideia, eu não posso ver a bagunça numa mesa de um atendente dessa enquanto eu estou aqui numa reunião com um cliente importante. Então, tudo tem uma leitura visual limpa, clara, transparente, certo? Normalmente nós trabalhamos assim. E eu espero que vocês tenham entendido a ideia do briefing, a importância do briefing para a seleção de materiais e revestimentos, a ideia de nós podermos atingir os gostos e expectativas dos nossos clientes.